Bom dia a todos. Vocês têm aí nessa pastinha a impressão do slide. É bom, né? Só para ficar bonitinho. Que vocês já têm aí na pastinha, Jane. Eu quero fazer os agradecimentos, estou muito apressado. Graças. Queria agradecer o convite. Na verdade, não foi um convite para mim, foi um convite para o Sindi Receita Minas Gerais. Aí o presidente do Sindi Receita Minas Gerais me indicou. Possivelmente deve ter sido indicado pela, eu acho que é Débora, se eu não me engano o nome, que é a presidente da Sintraeng de Minas Gerais. Acho que é Débora, se não me engano. Vocês estão muito bem de representante de Minas, viu? Ela é excelente. Até o Sérgio conhece a Débora. A Débora é conhecida em Brasília toda. E olha que ela é de Minas. Muito. Então eu fiz uma breve apresentação, quero agradecer aqui cumprimentar os meus colegas de mesa, o Sérgio, o Pedro, cumprimentar o Daniel e o Sérgio também, não é? E vamos em frente, que eu só tenho 25 minutos, são 22 slides. Bom, vamos falar carreira da Receita Federal. Eu cometi uma imprecisão em um dos slides quando eu falei da criação da carreira. Vai estar escrito, vocês vão ver aí na página que vocês têm em mãos, carreira TRF. Ela não era carreira TRF, ela era carreira do Tesouro Nacional. Então ela não começou como carreira ARF, ela era carreira ATN, salvo engano. Impropriamente dita, porque sempre foi uma carreira vinculada à Receita Federal. Bom, para começo de conversa, pessoal, na verdade eu acabei tendo a premonição de que a discussão ia descambar para um rumo que sujeitaria todas as conclusões ao Estatuto do Servidor Público, que já não tem vigência nenhuma. Então, o que é a carreira? Primeira coisa que a gente tem que perceber, o que é uma carreira? Essa definição é desse rapaz aí, que ele está no TCC, no INSEP, salvo engano, isso é do Paraná, eu não lembro o nome do Instituto Nacional do Paraná. E ele fala assim: denomina-se carreira o agrupamento de classes funcionais escalonadas em relação ao grau de responsabilidade e do nível de complexidade das atribuições, sendo que estas funções compõem... me perdi. Cadê? O cargo único ou macrocargo, e estão escalonadas em classes com grau de complexidade e responsabilidade diferenciada e com requisitos de escolaridade especificados entre as classes funcionais. Esse finalzinho aqui indica que este estudioso do direito, ele está adotando a carreira como carreira em cargo único. Esse conceito, colegas, ele é um conceito que vem da Lei 1711, que é o antigo Estatuto do Servidor Público de 1952. Nós vamos ver um pouquinho adiante que nesse final aqui percebe-se que o estudioso, ele se ateve ao que existe hoje. Ele não se ateve à lei. Ele se ateve ao que existe e que é chamado de carreira no serviço público. Vamos passar para o próximo. Aqui nós já vamos mudar um pouco. Vamos passar para um entendimento do IPEA. Esse estudioso aqui, ele é lotado da presidência do IPEA. Esse conceito se encontra num trabalho que ele fez, que está divulgado na página do IPEA, e ele fala diferente um pouquinho. Entende-se por carreira o processo necessário para se atingir a senioridade individual em um cargo, no âmbito da empresa ou instituição. No caso do serviço público, as carreiras estão vinculadas geralmente a uma instituição, sem que haja regras definitivas. Por que ele faz essa diferença? Nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas, não, pode voltar. Porque aqui, na verdade, ele começa destruindo um pouco, fazendo um trabalho filosófico de destruição do conceito para poder reconstruir um novo conceito. Então ele vem dizendo: olha, vocês têm na cabeça incutido o conceito de carreira que foi herdado do setor privado, aplicado pelo Estatuto do Servidor Público em 52, mas hoje, segundo a norma,
as carreiras no serviço público estão vinculadas geralmente a uma instituição. Carreira do Banco Central, carreira da Receita Federal, carreira da Polícia Federal, é ligada a uma instituição, sem que isso implique no desenvolvimento do servidor no seu cargo. E isso o Belcito sabe muito bem. Nós entramos num cargo público dentro dessas carreiras, já nos apropriando de todas as atribuições desse cargo. Isso não é carreira. Passa a próxima. Como deveria ser a carreira na visão desse rapaz do IPEA? Elaboradas a partir de estudos aprofundados sobre os cargos, seus fatores constitutivos, que chamam atenção novamente aqui, os cargos da carreira. Seus fatores constitutivos, o tempo suficiente para que se atinja determinado nível, os conhecimentos exigidos para que se chegue a cada fase do processo, o que se pretende com o desenho do cargo no âmbito da instituição, que tipo de procedimento de desenvolvimento pessoal se faz necessário para tal meta, processo totalmente transparente para que se pudesse tornar pública a filosofia dos gestores no tratamento da questão, os vínculos das carreiras com o planejamento de Estado e a conjuntura. Pode passar. O procedimento administrativo envolvido no assunto pressupõe um reestudo e a atualização do conhecimento sobre as carreiras e as exigências de dinamização dos processos e atualizações de remuneração diferenciada e absoluta de cada cargo. Estudo e atualização das necessidades de treinamento e dos critérios para se atingir a senioridade constantes de forma a não permitir a estagnação. Isso é tudo o que deveria ser e continua sendo. O que deveria ser, porque isso não existe. No serviço público federal, pelo menos, você pode me corrigir, não existe. A única, nós vamos passar para frente, vou falar das duas únicas exceções. Pode passar. A maioria das carreiras públicas hoje existentes, provimentos de cargos de forma isolada, havendo concursos públicos para cada um dos cargos da carreira. Lembramos, carreira, hoje, do jeito que se encontra, ela apenas define o âmbito de atuação dos cargos, a instituição a que eles estão ligados. Não há promoção entre os cargos. O termo carreira justifica-se apenas pela similitude de atribuições e delineação da área de atuação em determinado órgão. Exceções: Itamaraty, carreiras militares. Carreira militar, parênteses, né? Carreira militar de praça e carreira militar de oficial, que também tem esse problema. Itamaraty, segundo o Estatuto do Servidor Público, ela é uma promoção horizontal, um cargo único com classes nominadas. Pode passar. Agora, o que nós temos de fato, por assim dizer, no Serviço Público Federal? Nós temos um cargo isolado. Mas, na visão do Ronaldo Dias, que é aquele mesmo do IPEA, para que serviria um cargo isolado? Cargo isolado seriam cargos cujo preenchimento pela instituição se faria já muito próximo daquilo que se pretende no desenho dos mesmos. Não se exigiria elaboração de processos muito sofisticados de desenvolvimento pessoal, existindo no mercado formação acadêmica ou escolar suficiente e necessária para o desempenho das atribuições, com poucos procedimentos de adequação. E eu ouso dizer que em todas as carreiras existentes no serviço público, essa situação não se verifica. Nós somos formados no serviço público. Temos as nossas formações acadêmicas, mas nenhuma delas nos prepara para o serviço que nós desempenhamos. Pode passar. E aqui já entramos na Receita, na atual carreira auditoria da Receita Federal do Brasil. A linha do tempo bem rapidinho aqui. Ela nasce com o decreto-lei número 2.225 de 85. Nós vamos falar de todos eles aqui de maneira separada. Vem a Constituição Federal de 88, o RJU 8.102 de 91, a medida provisória 1915, reestrutura, a Lei 10.593, ela consolida a medida provisória 1915 com algumas alterações, e a Lei 11.457/07, que ficou conhecida por vocês como a Lei da Super-Receita, ou a Receita Federal do Brasil. Pode passar.
No Decreto-Lei 2225, que foi o que criou a carreira, a auditoria do Tesouro Nacional, ali eu pus certo. Eu pus errado na frente. Ela estava, 85, lembre-se dessa data, ela ainda estava sob a luz do Estatuto do Servidor Público, da Lei 1711/52. Ela foi criada verdadeiramente como uma carreira. Por que eu digo isso? Os cargos de auditor fiscal do Tesouro Nacional e de técnico do Tesouro Nacional, eles tinham algumas atribuições específicas de cada um. O de auditor, atividades de alto grau de complexidade e alto grau de responsabilidade, vinculadas à Receita Federal. E o técnico? Médio grau de complexidade, médio grau de responsabilidade. Perfeito, né? Mas isso se enquadra muito bem no sentido de carreira, onde você ingressa num cargo onde você não detém todas as atribuições a serem desempenhadas e evolui até alcançar a senioridade, como foi dito ali pelos estudiosos antes projetados. Auditor fiscal, ele é fruto da unificação dos cargos de fiscal de tributos federais, TAF 601, e controlador de arrecadação federal, TAF 602, ambos de nível superior. O técnico do Tesouro Nacional é um cargo de nível médio que foi oriundo da transposição dos técnicos de atividades tributárias, cargo também de nível médio, TAF 606. Esse TAF, no Serviço Público Federal, ele indicava não era bem uma carreira, mas ele indicava o âmbito de atuação dos cargos. Então, a série 600 indicava a auditoria federal. Pode passar. O que trazia... Ali está errado. Não é RF. O que trazia... Além disso, na constituição dessa carreira, quais eram as modificações que merecem destaque? Proibição da ascensão funcional, embora nessa data ela não fosse inconstitucional. Proibição da ascensão funcional para a carreira. Exceção feita aos servidores ocupantes do cargos ou empregos do quadro ou da tabela permanente do Ministério da Fazenda, na data da publicação do Decreto-Lei, ou seja, estabelecia uma data limite. Previsão de acesso do ocupante do cargo de técnico do Tesouro Nacional. Por isso que eu não gosto de falar de acesso quando eu falo de ingresso em cargo, né? Fala outro nome, provimento, qualquer coisa, menos acesso, porque acesso tem essa definição técnica aqui. Previsão de acesso do ocupante de cargo de técnico do Tesouro Nacional ao cargo de auditor fiscal do Tesouro Nacional. Se não me engano, é 30%. Após alcançar o último padrão da primeira classe, preencher as condições exigidas para ingresso neste último cargo, obedecido à regulamentação específica, podendo atingir até o padrão 6 da segunda classe do nível superior. De nível superior. Ou seja, era possível um cargo de nível médio, uma vez o servidor tendo alcançado o bacharelado ou mesmo graduação, outro tipo de graduação em nível superior, poder chegar no último nível, ter o acesso ao cargo de auditor. Proibição da ascensão, volta lá. Proibição da ascensão funcional para carreira. Não, já foi, né? Passa, pode passar. Extinção, aí vemos a Constituição de 88. Com a Constituição de 88, nós temos a valorização do concurso público, artigo 37, inciso 2º, se não me engano. E com essa forma, extinção dos formas de provimento derivado, ascensão, acesso, transferência. Isso mesmo, já está até escrito ali. Por força do inciso 2 do artigo 37. Não no primeiro momento, mas depois consolidou com esse entendimento. Manutenção da possibilidade da promoção entre cargos. Previsão de regime jurídico único para o servidor público. Passa para nós. Em 91, nós temos o RJU, que confirma tudo isso que eu venho dizendo para vocês, que promoção, pela legislação atual,
ela se dá entre cargos. Essa promoção horizontal que nós vemos hoje nos cargos, ela não é promoção. É qualquer outra coisa menos promoção. Primeiro, você não obedece o que está escrito na Constituição, que para ter promoção você tem que passar por escolas de governo, que vai aprimorar o seu conhecimento, vai poder alcançar o outro nível da carreira. Isso não existe. E segundo, contraria o que está na 8.112, que esclarece que a promoção implica no provimento do cargo superior, escalonado, na carreira e na vacância no cargo de origem. Ou seja, segundo a 812, promoção é forma derivada de provimento. E sendo forma derivada de provimento, ela provoca uma vacância no cargo anterior. Quando você tem essa promoção no mesmo cargo, isso acontece? O cargo fica desocupado? Há uma vacância? Não há. Então não é promoção. É qualquer outra coisa. Pode passar. Ou melhor, é promoção conforme o Estatuto do Servidor Público, lei revogada. Emenda Constitucional 1998. Depois de toda uma confusão grande, que até que o advogado Pita, doutor Pita, falou aqui para vocês, quanto à constitucionalidade das formas de provimento derivado, transferência, ascensão e acesso, entendeu-se durante um período bem grande mesmo, de que a promoção também teria sido banida como forma de provimento derivado, restando unicamente a única forma de provimento, a forma de provimento originário, que era o concurso público. Mas veio a Constituição 1998 e esclareceu que não é bem assim. O que diz o parágrafo 2º do artigo 39? A União, os Estados e o Distrito Federal manterão escolas de governo para a formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos, constituindo-se a participação nos cursos um dos requisitos para a promoção na carreira. Facultada para isso, celebração de convênios ou contratos entre os entes federados. Mais uma vez, a gente percebe que não existe promoção, pelo menos na forma da Constituição. Pode passar. E com tudo isso, nós temos a evolução da carreira ATN. A carreira ATN, ela vem de um processo complicado, conturbado. O Sérgio falou aqui que depois da medida provisória 1915, o governo considera que fez uma grande bobagem aqui. Mas, na verdade, ele não fez uma grande bobagem. Porque o que se tinha na carreira dentro da Receita Federal nesse momento? Tínhamos um cargo de nível superior e um cargo de nível médio. Sendo que as atividades da Receita Federal, por mais simples que fossem, demandavam conhecimentos que estavam distantes de uma pessoa com conhecimento de nível médio. Mas muito distantes. Então, para que você vai viver uma situação irreal? E essa pergunta que vocês têm que fazer: nós temos atividades que demandam apenas conhecimentos de nível médio? Ou nossas atividades são preponderantemente de nível superior? As atividades do órgão? Que esse é um discurso que não tem como se negar. As atividades são de nível superior, então para que eu estou contratando pessoal de nível médio? Para ter gasto com formação desse pessoal? E essa foi a discussão feita aqui, na medida provisória 1915. Qual foi o grande impasse naquele momento? Nós estávamos numa discussão muito séria, presidentes dos sindicatos, Nelson Pessuto, pelo lado do NAFIS sindical, Hélio Bernardes, pelo lado, na época da Sinditem, se não me engano. E a mesa, o que se tinha? Só passa essa norma se houver separação de cargos. Ou melhor, separação de carreira. Vamos separar a carreira, porque essa carreira é ilusória, o ingresso já é separado. Mas estava esquecendo que as atribuições e o formato era de carreira. O que faltava ali era verdadeiramente um instrumento que substituísse aquela figura do acesso, que tinha anteriormente, que já era uma figura capenga para uma estrutura de carreira. Estava faltando o quê? Estava faltando promoção. Mas nesse momento não havia ambiente para isso. Então o que acontece aqui? Há uma reestruturação da carreira, algo que vocês estão
vivendo agora, nesse momento, um pedido de reestruturação da tabela salarial. Os nomes dos cargos são adequados ao âmbito, ao órgão no qual eles trabalham. Então, a carreira ATN vira carreira ARF, carreira Auditoria do Tesouro Nacional, vira Auditoria da Receita Federal. Os nomes se adequam também para serem auditor fiscal da Receita Federal e técnico da Receita Federal. As atribuições não são alargadas, muito pelo contrário, são restringidas a uma natureza muito mais técnica do que originalmente estabelecido pela 2225, pelo Decreto-Lei 2225, e elevação do vencimento básico, substituição da gratificação percebida com prejuízo para aposentados e pensionistas. Exigência de nível superior para ambos os cargos. Novidade é para o cargo de técnico. E falta, mais uma vez, de promoção entre os cargos. Pode passar. A gratificação de desempenho. Antes nós recebíamos a RAV, que era nem sei quantas vezes o salário básico. Nosso salário básico é R$300, a RAV R$1.800. Então era assim, algo monstruoso. Aí eles elevaram o salário básico do TTN para virar TRF para R$1.600, pelo que eu me lembro, mas em compensação diminuir a gratificação de forma que o aumento efetivo foi de R$100. Esse foi o custo do nível superior. A tabela do auditor não aconteceu isso. A tabela do auditor teve um aumento bem maior. O custo do nível superior foi isso. Ou você quer dinheiro, ou você quer nível superior. E o que estava envolvendo em 1999? O Sérgio falou disso aqui. O que estava acontecendo em 1999? Governo Fernando Henrique Cardoso, Cláudia Constino, no MPOG, não sei qual era o cargo dela mais, eu acho que mudou tanto aquilo lá, acho que era o MARI, né? Ela era chefe do MARI, e ela determinou em rede nacional, o governo não mais se utilizará da mão de obra de nível médio. O que for nível médio vai ser terceirizado. Ou privatizado, sei lá, mas não quis falar privatização, senão ia ter uma repercussão ruim. Então, o que for nível médio será terceirizado. Nós vamos ficar somente com as questões, as gestões estratégicas, o que foi estratégico. Diante disso, colegas, o nível superior para nós era caríssimo. A gente abriria mão de muito mais do que nós abrimos mão naquela época por conta do nível superior. Era uma questão de sobrevivência. Mas mesmo assim, mesmo tendo prejuízos financeiros, por assim dizer, na negociação, vem a repercussão do nível superior que o advogado Pita aqui falou. Ministério Público Federal, um advogado, aliás, como é que é o nome do procurador-geral, procurador da República do Ministério Público Federal, foi instigado pelo então sindicato Unafisco, sindical, e nós nós sofremos durante muitos anos, de 99 até 2012, com uma ação civil pública contra o nível superior do técnico da Receita Federal. Nesse período nós contratamos um bom advogado, uma pessoa excelente que me deixa muita saudade, que era o doutor Aldir Passarim, ex-ministro, aliás, eu não gostaria de falar ex-ministro, ministro aposentado do STF, uma pessoa extremamente capaz que manejou uma tese. Estou falando isso só porque vocês fizeram essa discussão um pouquinho antes aqui. A tese era: mudou o nome, mudaram as atribuições, mudou a escolaridade, mudou o salário. Poxa, é outro cargo. Mas o que ele falou? As atribuições mudaram aparentemente, porque elas continuam as mesmas, só que estão de forma mais concentrada, mais clara, mais determinada. E foi essa a tese que salvou o nível superior do técnico da Receita Federal, sendo julgado definitivamente agora em 2012. Pode passar. Mas daí para diante foi morro abaixo nas relações
pessoais e institucionais de auditores e analistas não, na época técnicos. Em 2005, salvo engano, nós tivemos o início da discussão da unificação da Receita Federal com a Receita Previdenciária. E naquele momento, diante de tantas agruras, nós pensávamos, principalmente por conta das ADIs, das unificações de fiscos estaduais, que acabaram sendo rejeitadas no Supremo, nós entendemos que o melhor caminho seria unir os dois cargos. Como já tinha acontecido unificações anteriormente, do CAF com o auditor, e antes disso muitas outras unificações dentro da Receita Federal, seria interessante que fizéssemos um projeto de cargo único, espelhados no Itamaraty, onde as classes seriam nominadas, seriam 3 classes. A última classe, a classe mais superior, seria ocupada pelos auditores fiscais, uma classe intermediária vazia, e a primeira classe ocupada pelos, então, técnicos da Receita Federal. Eu quero dizer aos colegas que, pelo menos na Receita Federal, esse projeto foi o pior projeto que nós poderíamos ter pensado, politicamente dizendo. O primeiro nome que foi dado foi Trem da Alegria. E falo a vocês, se vocês ganharam o apelido de Trem da Alegria, não anda em lugar nenhum no Congresso Nacional. Nós passamos 1 ano tentando desfazer a imagem de Trem da Alegria. 1 ano. E até hoje nós sofremos com essa tentativa desse projeto, em 2005. Pode passar, eu acho. Com a Lei 11.457, antes teve a medida provisória 460, salvo engano, de 2007, constituiu-se a grande batalha que foi a Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil, ela traz uma inovação que é algo que joga por terra, pelo menos na argumentação do Executivo, qualquer óbice quanto à unificação de cargos. Ela unifica o auditor fiscal da Receita Federal com o auditor fiscal da Receita Previdenciária. Alguém pode falar, mas a similitude de atribuições, de jeito nenhum. Só porque chama fiscalização, não quer dizer que é a mesma coisa. Mas eles fiscalizam tributos. Tudo bem. Mas uma era a contribuição que estava sob o comando, o controle do INSS. O outro eram contribuições que são federais, sob o controle de um outro órgão, completamente diverso, que é o Ministério da Fazenda. Aí se alguém falar assim, mas como não pode? Pode. Poder pode. Só que assim, o custo político disso, não sendo iniciativa do governo, não compensa. Não compensa mesmo. Aqui houve a mudança de nome do técnico para analista tributário, que até hoje existe, perdura. Consolidação do requisito de ingresso, aqui foi o que o Sérgio falou, que no início era requisito de ingresso. A partir da Lei 11.457 está dito de forma clara e absoluta que a carreira Auditoria da Receita Federal do Brasil é composta por 2 cargos de nível superior. Então é a partir daqui que nós podemos dizer com toda tranquilidade que o cargo é considerado de nível superior. Passa aí. Mas nós não passamos por isso sem arranhões, não. Uma vez que isso aconteceu, já quase definida a questão da ação civil pública, nós ganhamos de presente, no meu primeiro ano de gestão como diretor de assuntos jurídicos do Sindicato Nacional, a ação direta de inconstitucionalidade 4616 de 2011. Um espetáculo. Quando nós estamos pensando que vamos ficar livre disso, lá vem, mas ressuscitaram o defunto. E isso eu não preciso dizer. Acabou de azedar a relação entre os 2 sindicatos. Mais uma vez fica claro, eles não fizeram a menor questão de esconder, que quem incitou o Procurador-Geral da República a entrar com a DI 4616 foi a cúpula, pelo menos a cúpula,
do unafisco sindical que ainda existia. Depois disso, o que nós temos visto? Aproveitamento inadequado da força de trabalho disponível, o acirramento do corporativismo, que dentro da Receita é muito forte, assédio moral, que a gente nem precisa falar muita coisa, normas infralegais, limitando a atividade do analista tributário, desvalorização dos quadros, todos, inclusive de auditor. Os auditores podem estar pensando diferente, mas inclusive deles. E desmotivação generalizada de servidores. Pode passar. Então, o que nós aprendemos com tudo isso? Eu quis falar muito rápido, peço desculpa pela rapidez, mas o que nós aprendemos com toda essa gestão do Sindirreceita durante esses, quantos anos? 93 para cá. Esses 21 anos de existência, né? Alcançou a maioridade no antigo Código Civil agora. Improvisação é a pior forma de se conduzir qualquer tipo de projeto. Vocês não podem improvisar. Eu fiquei muito feliz quando eu vi na página da FenaJuF, e não outras páginas de vocês, que vocês estavam com um projeto que, pelo formato, era muito semelhante ao que se faz quando se faz um projeto de risco, não fala um projeto estratégico. Você primeiro colhe material, você faz uma tempestade de ideias, você percebe qual que é o querer da categoria para depois, diante desse querer, exercitar, ou melhor, manejar as demais ferramentas do planejamento estratégico. E isso é imprescindível. A prospecção do cenário atual e o futuro que vai se enfrentar, fundamental para definir o plano estratégico, conduzirá as ações orientadas ao objetivo final. Necessidades encontradas se repetem, que nós acabamos percebendo, se repetem na maioria dos órgãos públicos. O individualismo das entidades representativas obsta à discussão de política de pessoal a ser sugerida ao governo. Tudo isso nós aprendemos dando cabeçada na parede. Não teve ninguém que parou para pensar como é que ia ser feito. Mas a partir do momento que nós decidimos disputar a direção nacional do nosso sindicato, nós paramos para pensar o sindicato, como ele deveria atuar, a nossa categoria, o que ela esperava para ela, para si, e como fazer. Então nós acabamos juntando todas essas experiências e nos tornando quase que especialistas nesse tipo de matéria, por assim dizer. Que é algo que nós percebemos que enquanto os órgãos olharem para si, se ensimesmarem, ficarem olhando, como uma palavra, assim, a expressão vulgar, olhando para o próprio umbigo, eles não vão alcançar grandes sonhos, não. O colega Carlos aqui falou assim, nós estamos ganhando pouco, mas como é que pode... não esqueci as palavras. Mas falando da questão do nível superior, com a carreira de nível superior ganhando tão pouco, como vocês estão ganhando hoje. Mas que vocês estão olhando para o judiciário. Se vocês olharem para o executivo, vocês vão encontrar. Vão encontrar. Carreira de nível superior ganhando o que vocês ganham. Então isso não é obstáculo para o nível superior. Não tem esse problema. Pode passar. E isso aqui para mim é um resumo muito claro do que acontece com a carreira RF, a RFB. Para nós, pelo menos nós chegamos a essa conclusão, a única forma de acabar definitivamente com todo o conflito que nós vivemos durante todo esse tempo, durante esses de 85 até hoje, quase 30 anos de carreira, é que a carreira vire uma carreira de fato. E para isso ela precisa ter promoção entre cargos. Para que isso aconteça, nós temos a clara noção de que não será uma política adotada somente para a Receita Federal do Brasil. Isso nunca vai acontecer somente para um cargo ou para uma carreira. Ela vai ter que ser uma política de governo. E para ser uma política de governo, nós temos aqui, quadro simplificado, oportunidade que nós temos, a lei orgânica, que já está no Ministério da Fazenda, é uma boa oportunidade. Mas qual que é o antagonismo dessa oportunidade?
o conservadorismo. A tendência é se manter tudo como se encontra. É o que o Sérgio falou, a tendência é manter o técnico com nível médio. Ah, por quê? Porque aqui foi mal sucedido. Foi mal sucedido por quê? Porque não se fez direito. Vantagens administrativas de se ter uma carreira de fato com promoção entre cargos. Você aumenta o âmbito, não melhor dizendo, você aumenta a diferença inicial-final e estabelece critérios de recompensa para o servidor. Isso o servidor que já está no cargo topo pode falar assim, moço, eu vou levar desvantagem. Não por isso, porque imagina o cargo de vocês, tem 13 padrões, não é isso? 13 padrões, de analista tem mais 13. Que carreira que é essa que vai ter 26 padrões? Não tem como. Então, para se construir essa carreira, teria que diminuir esses padrões. Não há uma vantagem no cargo topo? Há uma vantagem no cargo topo. No executivo, há uma PEC, que eu esqueci o número, o Sérgio lembra depois, que eleva, ou melhor, que estabelece que algumas carreiras, alguns cargos, não é nem carreiras, alguns cargos ganhariam 90,25% do teto executivo. Numa conformação em carreira, isso pode se dar de uma forma muito mais tranquila do que só do jeito como se encontra hoje. Por que o governo vai pensar, poxa, mas vamos aumentar o cargo, o nível salarial do cargo de auditor fiscal para 90,25%? Com quanto que esse servidor vai entrar ganhando no serviço público? Qual é o impacto disso? Que tudo se resume no final ao impacto, né? Qual que é o impacto de tudo isso? Então, colegas, as vantagens administrativas são muitas. Organização de atividades, pessoas experientes alcançando as atividades mais complexas do que novatos tendo que entrar e fazer coisas que ele vai ter que aprender a fazer, até porque senão não estaria numa organização com carreira, ele estaria num cargo único, que já chega formado, ele vai ter que se formar dentro do órgão. Então você já tem uma pessoa formada para alcançar essas atividades mais complexas, e escolas de governo que funcionem. Nós temos uma escola fazendária que não funciona. Está acabando? Pode passar, esse é um dos últimos. Planejamento das ações está aí nas transparências, vou pular. E isso aqui é um convite. Formação do Grupo Nacional de Discussão. Em Brasília já está incipiente, mas nós vamos levar à frente. Nós perdemos a eleição, mas não perdemos o sonho. Então nós vamos levar à frente isso aqui, esse projeto, uma formação de um grupo, com todas as entidades de servidores públicos, para nós começarmos a discutir, inclusive com auditores, ou inclusive, principalmente com eles, a necessidade dessa modernização do Serviço Público Nacional. Eu vejo que acabou. E no final, nossa missão é essa aí, felicidade no trabalho. Estive conversando com alguns de vocês, e esse quadrozinho aqui, ele não é meu, ele foi tomado de um trabalho científico, mas ele reflete bastante o que é necessário, o que uma pessoa espera alcançar. Não é a pirâmide de Maslow, é algo mais evoluído, para se ter um mínimo de conforto no seu trabalho. Nós estamos brigando só naquele primeiro lá, a satisfação. O resto todo nós precisamos alcançar ainda. É um caminho grande, mas a gente tem que correr. Obrigado, pessoal.